Bom dia! Hoje é domingo, dia 15 de dezembro, estamos na última quinzena do ano de 2024. Preparando aqui a live para vocês, menos de um minuto para pontualmente 10 horas a gente começar. Deixa eu testar o som, ver se tá bom. Aí, o som está funcionando bem. Bom dia, meu amor, seja bem-vindo. Vamos testar aqui. Tá me ouvindo bem? Tá vendo bem? O livro da semana hoje, da quinzena, na verdade, porque domingo passado a gente não teve live, é Pensando como Einstein. Já vou falar um pouquinho sobre ele. Vamos lá então, pontualmente 10 horas, sejam todos bem-vindos. Estaremos aqui hoje, mais um domingo. Faltam 2 só para terminar o ano, né? E com esse livro aqui da semana, Pensando como Einstein, de Daniel Smith, da Culturama. Culturama plural. Não conheci essa editora não, mas é muito interessante. Vou falar um pouquinho, eu fiz um resumo aqui, né? Mas o Daniel Smith, ele é escritor, editor, pesquisador, e ele tem outros pensadores, vamos dizer assim. Ele tem também outros livros, né? Pensando como Churchill, pensando como Mandela, pensando como Bill Gates, tem também pensando como empreendedor, enfim, acho que é uma coleção aí que ele está fazendo de grandes pensadores. E, como não poderia deixar de ser, eu achei essa do Einstein me chamou muita atenção. Quando eu comprei esse livro, tinha os outros, mas eu falei, não, vamos começar com um, até para ver se era bom mesmo ou não, como é que funcionava, né? Então vamos falar sobre isso hoje, como os gênios, né, um dos maiores gênios da humanidade pensava e as dicas que ele tem aí para dar no nosso dia a dia, nas nossas relações, nos nossos posicionamentos, nas nossas posturas. Tem muita coisa que eu diria assim que ele não era exatamente um exemplo, mas também é compreensível frente à época que ele viveu e a tudo que ele criou dentro de um contexto aí, vamos dizer assim, diverso, né? Diverso do que ele já propôs, das teorias revolucionárias que ele trazia lá na década de é, 1800 e finalzinho, né? Mais 1900, 1905, mais exatamente falando, tá? Mas no livro tem todo o detalhamento. Não vou falar aqui, primeiro porque é muito longa a cronologia, tá? Mas tem aqui, ó, nas primeiras páginas, no comecinho, antes até da introdução, tem toda a cronologia, tá vendo? Eles fazem aqui um resumão, né, da história da vida dele. Então, vou falar a data corretamente, 1879 até 1955. Inspire-se, então, para seguir os passos de um dos nossos maiores pensadores, o homem cujo um nome se tornou sinônimo de gênio, de genialidade, enquanto também aprende a observar o mundo de um jeito diferente, procurar pessoas que pensam como você, pensar grande, nunca parar de questionar e levar em conta as implicações morais de suas ações. E aí, bom, daqui a pouco eu vou falar para vocês. Eu descobri que o Einstein era humanista, pacifista, eu não sabia de tudo isso, tá? E também que ele tem aí uma relação com o processo da criação da bomba atômica, que foi uma pedra no sapato da vida dele, que ele sofreu muito em relação a esse contexto todo. No livro ele detalha mais, vale a pena ler. É um livro rápido, é um livro de uma semana, ainda que eu levei 2, né, para ler para vocês, mas foi em função do tempo, não da dificuldade do livro. É um livro muito gostoso. O Daniel, o autor, ele parece que está conversando com a gente e ele mistura a explicação dele com as falas do Einstein, né? Então parece que você está ali participando de uma conversa junto com eles. E aqui na live, no meu resumão, eu trouxe, principalmente nas dicas, né? Nos 28 subcapítulos que eu chamei aqui do livro, eu trago as frases do Einstein. Então, quando vocês ouvirem falar em primeira pessoa, não sou eu que estou pensando, não é a minha opinião, é porque eu estou
falando e citando literalmente a fala do Einstein, tá bem? Bom dia, Ana, seja bem-vinda. Pioneiro da equação mais famosa do mundo, né? Quem não conhece, E igual a mc ao quadrado, o Einstein, por meio do seu trabalho, transcendeu a física para mudar a nossa forma de enxergar o universo. E a filosofia mor dele, diríamos assim, era realmente nos ajudar a mudar a nossa forma de enxergar o universo, e ele estava preocupado em melhorar a humanidade. Não sei se todos sabem disso, mas era como se fosse um propósito de vida dele, uma ideologia da vida dele, que a mim surpreendeu positivamente. Bom dia, Fabi, seja bem-vinda. A sua habilidade de ver simultaneamente o universo como um todo e em seus ínfimos detalhes ajudou a definir a direção da ciência, da própria ciência, até os dias de hoje, até os dias atuais. Nesse livro, então, Daniel Smith, o autor, é escritor, pesquisador, nos convida a explorar a singular abordagem de Einstein à resolução dos maiores mistérios científicos da sua época e traça ideias e influências díspares que ajudaram a moldar a sua personalidade e perspectiva. Ele cita também o violoncelista e maestro catalão Paulo Casals, falava acho que Paul Casals, né? Einstein seguramente foi um grande sábio, mas além disso, também foi um pilar da consciência humana em um momento no qual tantos valores civilizatórios pareciam estar em jogo. Então, eu, no auge da minha ignorância e no mínimo das minhas pesquisas e estudos sobre essa personalidade, sobre esse gênio, não tinha ideia dessa descoberta que eu fiz lendo esse livro. Eu me deparei com um Einstein humanitário, universalista. Ele fala aqui do governo mundial. É bem interessante. Então, se eu me empolgar demais aqui, vocês antecipadamente me perdoem, vou tentar me controlar, porque eu fiquei realmente eufórica em descobrir essa pessoa por detrás, né, da personalidade, por trás de toda a celebridade, o gênio e o que a gente ouvia falar do próprio Einstein, estudou do próprio Einstein, tá? Bom dia, Carol, seja bem-vinda. Então, assim, eu me empolguei demais e eu super indico para quem puder, para quem quiser ler o livro, vale a pena, que você vai descobrir um novo gênio ou uma nova forma de enxergar este gênio da humanidade. Com apenas 20 e poucos anos, então, Einstein irrompeu espetacularmente no cenário científico. Ele escreveu uma série de artigos que reformularam a nossa compreensão do universo, do nível subatômico ao cosmos como um todo. E aí eu vou fazer outro parente para explicar o livro. Em cada um do que eu estou chamando de subcapítulo, então o autor ele traz aqui, né, a explicação, conta a história, traz as falas do Einstein, e aí ele tem uma parte que ele conta os dados científicos, né? Então ele fala dos artigos, o que o Einstein publicou naquele período, como mudou a forma dele ver o mundo, ou dele se relacionar dentro de determinado contexto, e aí ele vem trazendo os fatos, tá? Para a live, eu separei mais o contexto da personalidade, da conduta, do temperamento, até porque o nosso objetivo aqui é, além de instigar vocês a lerem o livro, é a gente pensar na nossa qualidade de vida, em como que a gente pode melhorar, em como a gente pode impactar mais ainda positivamente o mundo, as pessoas ao nosso redor, né, as pessoas que convivem com a gente e a nossa própria vida, como que a gente pode tornar a nossa vida uma vida mais leve, mais feliz, mais abundante, mais próspera, tá? Então, por esse motivo, pelo objetivo da live do livro, além, né, de novo, do incentivo à leitura, eu trouxe esse viés, esse olhar da pessoa, né, do temperamento, do contexto moral, social, pessoal em si do Einstein, tá? Então eu não vou trazer aqui citar os artigos, citar os fatos científicos, ainda que para exemplificar eu faça alguma relação, mas para vocês entenderem que no livro tem isso e é muito legal, porque tá super didático, extremamente didático, fácil de ler, fácil de compreender.
o que era inclusive um dos objetivos do Einstein quando ele começou a despontar aí, né, no mundo científico, no universo científico. Ele diria, e tem aqui em algum lugar eu trago essa frase, que a forma de explicar a ciência tinha que ser uma forma simples para que qualquer pessoa, inclusive uma criança, compreendesse, tá? Então, essa é a ideia da gente trazer aqui. Mais teórico do que experimentalista, o seu intelectualismo era sustentado por uma crença inabalável no direito do indivíduo à liberdade de pensamento e de espírito. Então, ele tinha esse processo libertário até o final do livro, também em vários momentos, em vários contextos, o autor traz, e ele mesmo fala, o próprio Einstein, né, na fala que o autor traz aqui do livro, que ele prezava pela liberdade de pensamento, de expressão, de espírito, de cada um ser o que quiser ser e poder ser aquilo que se quer. As suas realizações demonstraram como nunca devemos nos contentar em tomar algo como certo. Einstein não foi somente um extraordinário pensador científico. Ele foi também um humanitário que detestava a guerra e que tentou conter a proliferação de arma. O espectro da bomba atômica e o papel involuntário que Einstein teve em sua criação o assombravam. Foi uma mancha em uma vida dedicada a lutar contra o autoritarismo, promover a liberdade pessoal e enfrentar com altruísmo aqueles que ameaçavam tais ideais. Então, o que acontece? Em determinado momento, o avanço dos estudos, das pesquisas, né, e as descobertas que ele fez, e ele fala isso em relação à própria matemática, mas principalmente à física, isso levou à tecnologia da criação da bomba atômica. E isso realmente ele encarou aí como uma mancha na vida dele, dedicada, né, a esse processo aí mais humanitário, tá? Ele tinha um humor ácido e um talento para entregar comentários sagazes e também era um homem de enorme complexidade pessoal. Imagina, né, gente? Como é que a gente vai compreender aí tudo que se passa na cabeça de um gênio naquela época, daquele momento? De fato, não deveria ser uma pessoa fácil para se falar e para se conviver, inclusive, né? Inclusive, apesar da minha euforia que eu estou tentando controlar aqui, o autor deixa bem claro que ele era sim uma pessoa difícil, ele teve muitos problemas de relacionamento, tinha defeitos, chegava até a ser cruel, dependendo da defesa que ele tinha que fazer ali, ou do seu trabalho, ou do seu estudo em determinado contexto. Assim como podia demonstrar grande empatia pela humanidade em geral, conseguia tratar as pessoas mais próximas com um desdém impressionante, que às vezes beirava a crueldade. Ele era um grande homem, mas tinha defeitos significativos. Einstein era um ícone mundial com talentos e habilidades que o diferenciavam de todos nós. No entanto, ele também nasceu com defeitos e fragilidades com que todos podemos nos identificar. O que não é de se espantar, obviamente, né? Porque faz parte, é inerente ao ser humano, as suas qualidades e também os seus defeitos ou as suas mazelas e as necessidades de melhoria e de enfrentamento que a gente tem, até porque isso faz parte do nosso fluxo evolutivo, vamos dizer assim. No livro, veremos então como Einstein realizava o seu trabalho, investigaremos os componentes díspares da sua personalidade e olharemos para algumas de suas principais influências que compuseram a sua visão de mundo. A genialidade pode demorar um pouco para encontrar o seu caminho e florescer. Mas, no caso do Einstein, como ele começou cedo, ele foi reconhecido cedo, até porque ele não teve uma vida tão longa assim, né? Mas ele tinha muito medo da velhice, também vou falar isso pontualmente em alguns momentos aqui. E ele, como ele pensava diferente desde a infância, né? Desde pequeno, ele tinha pressa provavelmente nas descobertas, não era no reconhecimento em si para ficar famoso, mas na contribuição que a criatividade dele, a imaginação dele, o que ele viria a descobrir ia ter para a humanidade. Aos 12 anos, Einstein ficou emocionado de ver que era possível descobrir as verdades
raciocinando sozinho, sem ajuda de qualquer experiência externa. Em 1900, ao se formar na Politécnica, a escola que ele estudou, Einstein ficou em um medíocre quarto lugar de uma turma de 5. Então ele não era assim, não despontava o mais inteligente da turma, o mais inteligente de todos. Ele tinha dificuldades de estudar as matérias que ele não gostava, ou seja, ele só estudava matemática e física. O autor traz aqui alguns relatos, chega a ser até engraçado, né? A hora que você lê ali, você fica imaginando como que um gênio da humanidade poderia não gostar de estudar, mas enfim, faz parte. Passou por várias situações e contextos que as pessoas desprezavam, falavam que ele não ia chegar em lugar nenhum, enfim, tudo aquilo que muitas pessoas de sucesso, muitos gênios, muitos empreendedores, muitas pessoas prósperas passaram quando iniciaram, né, um momento, um negócio novo, uma visão nova, uma filosofia de vida nova, um propósito de vida novo. E aí o Einstein fala assim: eu me desenvolvi tão devagar que comecei a perguntar sobre o espaço e o tempo apenas quando já era adulto. Olha o nível de autocobrança dele, tá? Mesmo após compartilhar os seus avanços intelectuais com o resto do mundo, levou vários anos para que ele começasse a obter o reconhecimento merecido. O primeiro artigo dele foi assim, um caos. Até ele, depois que ficou famoso, falou que estava muito ruim e tal. Então, assim, ele passou por alguns percalços ali na própria vida acadêmica, nas suas publicações, nos seus ensaios frente às teorias que ele viria a desenvolver. Começaremos então com as dicas do Einstein, né? Que se divide em 28 subcapítulos curiosos sobre as formas como ele enxergava as coisas e como ele enfrentava ou passava ou superava pelas coisas e pelos momentos na vida dele. Por que que eu tô chamando de subcapítulo? Porque no livro não tá dividido assim, tá? Não tem assim capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e tal. Só que ele é dividido assim por essa frase que eu tô chamando de subcapítulo, e aí ele vai explicando e depois vem lá aquela parte, essa parte aqui que fala dos fatos históricos. Primeiro, então, primeira dica, né? Primeira parte dessa subdivisão aí, dessa divisão que foi que o autor fez no livro. Vou chamar de dica, tá? 28 dicas de Einstein. Primeira, seja curioso. Einstein tinha um desejo implacável de encontrar resposta para as perguntas realmente importantes. Sua certeza de que existiam soluções racionais para os grandes mistérios do mundo e do cosmos surgiu quando ainda era muito jovem. E aí ele fala assim: não tenho talentos especiais, sou apenas apaixonadamente curioso. E aí, gente, o livro ele não traz uma cronologia, tá? Não é de quando ele era pequeno, adolescência, juventude, adultidade, velhice e falecimento. Não. Ele traz as datas muito variáveis. Eu até coloquei aqui no resumo, mas não vou ficar falando para vocês porque acho que não vem ao caso, e aí a gente às vezes vai perder um tempo e que depois eu vou ter que correr para falar tudo que eu programei aqui falar para vocês, tá? Em função do tempo. Então, ele era muito curioso, né? Muito curioso, e ele queria sim encontrar respostas. Acho que, não sei se é na próxima, logo eu vou falar aqui desse comportamento dele de ser mais reservado no sentido de ele não gostava muito assim de se misturar ou de. Ele gostava de estar com as pessoas para poder aprender, para poder interagir, para poder fazer os experimentos dele, ainda que pouco. Ele, né, como o autor fala, ele era mais teórico do que experimentalista, tá? Mas tinha essa curiosidade aguçada, ele fala muito do processo da curiosidade, da criatividade, da imaginação e da própria intuição, que é a segunda dica. Ele diz assim: siga a sua intuição. É seguro dizer que todas as suas maiores descobertas resultaram de façanhas da mente, que ele então procurava provar com evidências. Ou seja, primeiro ele concebia, né, a ideia, ele ficava atento à sua intuição, à sua criatividade, à sua imaginação, e aí depois ele ia tentar comprovar essa ideia, esse contexto, essa intuição.
Todas as grandes realizações da ciência devem começar do conhecimento intuitivo, ou seja, em axiomas a partir dos quais são depois feitas deduções. A intuição é a condição necessária para a descoberta de tais axiomas. Assim nos ensinou Einstein lá na década de 1920. Terceira dica: encare o mundo de um jeito diferente. Einstein tinha a destreza necessária para comunicar aos outros a sua visão única das coisas. Era um visionário que sabia expressar as suas ideias. Um dom de fato muito raro, principalmente naquela época, né? Imagina a habilidade da comunicação para a época em que ele viveu. Era um visionário que sabia expressar as suas ideias, que o levou a ser o maior representante dos experimentos mentais da história. E aí, naquela parte das evidências e dos fatos, o autor traz uma explicação muito legal do que são, de como foram, de como surgiram os experimentos mentais, que vale a pena ver no livro. A imaginação é mais importante do que o conhecimento. Segundo Einstein, tudo começa nesse processo de enxergar diferente, de seguir a intuição, de ser curioso e de dar voz, vamos dizer assim, né? Ou de compreender, estar aberto a essas ideias inovadoras que muitas vezes a gente tem. E pode ser que, que a gente não valorizar, a gente deixe passar uma grande oportunidade de fazer algo diferente ou até de descobrir alguma coisa nova mesmo, tá? Quarta dica: procure mentes como a sua. Ainda que Einstein tenha trabalhado sozinho durante grande parte da vida, aqui que eu falo, ó, ele gostava mais de atuar sozinho. Ainda que isso acontecesse, ele tinha uma habilidade incrível para encontrar almas gêmeas intelectuais e filosóficas que desempenharam papéis importantes em seu desenvolvimento geral. E aí ele fala assim: não fui feito para trabalhar em conjunto ou em equipe. Ele tinha dificuldade. E aí depois, nas próximas dicas, você vai ver que ele desafiava autoridades, ele nadava contra a maré, né? Ele tinha algumas peculiaridades para a época dele que devia ser muito difícil, na verdade, de conviver com ele, né? Não devia ser tão tranquilo, não devia ser uma pessoa tão fácil assim de se conviver. Quinta dica: faça o seu dever de casa. A relutância em dedicar horas de trabalho duro a assuntos que não estimulavam a sua imaginação foi um defeito que Einstein manteve por mais tempo. Não é injusto sugerir que o início da sua carreira poderia ter encontrado menos obstáculos se ele tivesse se empenhado em todas as disciplinas acadêmicas em vez de apenas naquelas em que se saía bem naturalmente. Então, veja só, como ele não gostava de estudar o que ele não gostava, ele de fato não fazia, e aí reprovou, ficava de recuperação, dava trabalho para os professores, dava trabalho, né, para os colegas. Então, assim, era muito complexo esse processo. E aí o autor traz, né, essa dica de fazer o seu dever de casa. E eu aprofundaria, aí não está no livro, tá? Opinião da Renata, que essa dica de faça o seu dever de casa cabe muito bem com uma frase que eu gosto muito de falar. Quem me conhece, convive comigo, já ouviu falar mais de uma vez. Faça o que deve ser feito pelo tempo que for necessário, né? Então, assim, faça o seu dever de casa não adianta reclamar, não adianta gostar, não adianta não gostar. Se tem que ser feito, se você sabe que vai sobrar para você, vai lá e faz, já resolve, faz da melhor forma, já se libera e já fica livre para fazer outras coisas que você gosta e que você quer. Sexta dica do Einstein, voltando então para o livro. Desafie autoridades. Einstein era, sobretudo, um espírito independente, com uma adversidade natural a se curvar à vontade dos outros. Então, ele realmente não era uma peça fácil. Não era assim, faz isso, ele ia lá e fazia. Ele queria saber por quê, como, o que ia acontecer. Então, essa questão de estar o tempo todo aí, né, com essa curiosidade aguçada, com esse processo do aprendizado e principalmente da compreensão do porquê aquilo deveria ser feito. Era inerente a sua desconfiança em aceitar o que era apresentado, e por isso Einstein estava pronto para questionar tudo, inclusive os próprios princípios fundamentais aceitos do nosso cosmos.
E aí ele fala assim: vida longa e insolência. Não seguiria muito, né, esse caminho, mas essa parte de questionar tudo, de querer compreender melhor, de aprofundar, de tentar ter uma visão de conjunto melhor, eu acho que vale a pena a gente colocar um pouco em prática sim, tá? Porque ajuda a gente a ter uma visão mais ampla, frente, por exemplo, a uma tomada de decisão, né, frente a algo que possa ter dois lados, a gente não tomar dois pesos e duas medidas, a gente ouvir as partes envolvidas. Então, essa questão aí da curiosidade e do questionamento é muito interessante, tá? E claro, não no sentido da insolência, mas no sentido também do questionamento, essa adversidade que ele tinha em se curvar à vontade dos outros, às vezes pode nos ajudar também, frente a um posicionamento que a gente tenha que tomar, que às vezes possa não agradar todo mundo, frente a uma decisão que talvez as pessoas não vão compreender e aí você vai fazer de qualquer forma. Então, acho que vale a pena considerar essa dica guardada as devidas proporções, né? E ele fala: desafie as autoridades, mas não faça inimigos desnecessários. Então, a sétima dica, ela meio que contrabalanceia a dica de número 6, né? A anterior. Não faça inimigos desnecessários. A sua ousadia enfurecia as autoridades. E aí, qualquer tipo de autoridade, desde o pai e da mãe até a esposa, professor, patrão, governador, vereador, sei lá como é que chamava na época, né? Essa parte política, porque ele traz bastante aqui a questão política, mas ele enfurecia as autoridades porque ele estava sempre batendo de frente, sempre com essa curiosidade ou com essa não aceitação, o tempo todo questionando. Alguém poderia tê-lo avisado que, se você quiser uma boa referência, não deve aborrecer o responsável por ela. Então, aí já é o autor, né, o Daniel, fazendo aí um cotejo frente a esse tipo de temperamento, a essa personalidade que o Einstein manifestava. E aí, o próprio Einstein ele falava assim: depois que ele parar de gostar de você, se depender dele, você não existe mais. Então, fazendo frente ele cita ali um contexto, né, onde ele precisava da ajuda de uma pessoa e ele desrespeitou tanto a pessoa que a pessoa parou de dar atenção para ele, cortou os laços, cortou o relacionamento e esqueceu que ele existia. E chegou um determinado momento que ele precisava daquela pessoa, mas para aquela pessoa ele já não fazia mais diferença. Então o autor nos lembra disso, né? Você vai bater de frente, você vai questionar, você vai ser curioso, ok, isso é importante, mas tem que cuidar aí para você também não acabar fazendo inimizades por onde você passa, ser persona não grata, né? Tá num ambiente onde as pessoas se constrangem porque você tá ali, onde né, as pessoas falam mal de você, ou aquela história encerra o assunto que o assunto chegou. Enfim, é preciso cuidar dessa forma de manifestação, desse temperamento mais difícil de lidar, vamos dizer assim. Oitava dica: aproveite enquanto há tempo. Einstein usava cada minuto livre para explorar as suas extraordinárias ideias. O impacto da idade sobre o poder da sua mente o perturbava profundamente e ele falava de paralisação do intelecto. Então ele tinha medo de envelhecer lá em 1905, 1906, quando ele começou a ficar famoso, né, na altura dos 20 e poucos anos dele, porque ele tinha medo de perder a memória, de perder a inteligência, o que ele estava chamando ali de paralisação de intelecto. Olha se isso também não era interessante para uma pessoa na época dele, do tempo dele, com a genialidade dele, ter essa preocupação desde cedo, né? Então ele queria assim tudo muito cedo. Ele começou muito cedo. Ele queria, né, e levar em frente aí as suas descobertas, as suas teorias, as suas intuições, o que foi bom porque ajudou toda a humanidade, né, frente aí às suas descobertas. Nona dica: lendo como Einstein. Ele considerava a leitura uma distração do que queria fazer de verdade. Porém, Einstein era um leitor ávido e abrangente. Na universidade, Einstein costumava faltar às aulas e usar esse tempo para ler sobre aqueles que chamava
mestres da física teórica. E aqui no livro ele cita o relato de quem são esses mestres da física teórica. Vários escritores o influenciaram ao longo da vida. No livro ele também fala que tem uma lista, é muita gente, tá? Não dá, eu acho que eu até tinha marcado aqui, mas passou. Aqui, ó, são vários escritores, eu deixei marcado, que influenciaram a vida dele, tá? Então tem, ó, 4 páginas, se eu não me engano, são umas 18 pessoas que influenciaram realmente a vida dele. Então, assim, ainda que ele às vezes brigava, né, entre aspas, com a distração da leitura, eu entendi aqui, o autor não deixa claro, mas frente a toda essa história, a forma como ele funcionava, eu entendi que era as coisas que ele era obrigado a ler e estudar e que ele não queria. Por isso que ele considerava uma distração, tá? Pode ser uma interpretação equivocada da minha parte, mas pelo que está no livro, foi o que eu entendi. Enfim, mas até para justificar a própria escrita, a própria inteligência, a própria genialidade dele, é difícil você pensar que ele não era um leitor. E o autor coloca aqui, né, que ele era sim um leitor ávido abrangente, muito provavelmente dos assuntos que lhe interessavam. Encontre algumas pessoas que pensem como você e leia os maravilhosos autores antigos e os clássicos de outros países. Então, essa é a dica dele. 10. Permita-se mergulhar. Para Einstein, a felicidade parece ter sido alcançada menos em uma vida pessoal satisfatória ou no acúmulo de riqueza material do que nas realizações intelectuais. Então, ele realmente se realizava mais frente ao desenvolvimento do seu intelecto, da sua genialidade propriamente dita. Apesar de tudo, a satisfação a ser encontrada no trabalho fazia com que tudo valesse a pena, ainda que ele não fosse totalmente altruísta e às vezes sua dedicação ao trabalho acontecia à custa de outras pessoas. Então ele se dedicava demais, acabava abrindo mão da família, da esposa, dos filhos, às vezes até dos amigos, né? Tem uma parte ali que ele fala que os amigos que não podiam contribuir ali com o que ele estava estudando e tal, não fazia sentido ele perder tempo com eles, mais ou menos assim, tá? Óbvio que não foi dessa forma, né? Mas esse foi o recado. Então ele tinha muito essa questão de ser ávido também, né? Pelo trabalho, sua dedicação, praticamente a sua vida toda, e isso fez com que ele escolhesse prioritariamente o trabalho em detrimento de outras relações. E ele afirma: se você quer ter uma vida feliz, vincule-se a um objetivo, não a pessoas ou objetos, até porque as pessoas passam, os objetos acabam ou se perdem, e é o seu propósito de vida que te impulsiona a seguir em frente, tá? 11. Não negligencie seus entes queridos. Então, esse foi o aprendizado, né, desse permita-se mergulhar aí. Para o bem ou para o mal, Einstein se dedicou de corpo e alma ao trabalho durante grande parte da vida. Não é preciso dizer que isso foi melhor para a humanidade como um todo, mas pior para aqueles mais próximos a ele, principalmente a sua família. E ele fala assim: nunca pertenci incondicionalmente a um país ou estado, ao meu círculo de amigos, nem mesmo à minha família. Então ele reconhece isso. Esses laços sempre estiveram acompanhados por um vago distanciamento. E aí, lá no final, na década de 50 já, há um reconhecimento e uma tentativa de recompor essa parte aí que ele deixou meio de lado, vamos dizer, frente ao seu trabalho, às suas pesquisas e suas descobertas. 12. Um espírito superior ao homem. Einstein se afastou resolutamente de todas as crenças religiosas tradicionais ainda na adolescência. Para ele, tudo é determinado por forças sobre as quais não temos controle. Einstein esperava o melhor das pessoas e defendia uma política em que os indivíduos fizessem escolhas orientadas pela ética. Ele reconhecia a utilidade da noção como ferramenta social. Gente, eu fico impressionada como essas frases e essas falas são tão atuais. Nós estamos falando lá da década de 20, 30 e como ela cabe para os nossos dias de hoje, né? Inclusive o que ele fala ali, o que ele briga, né, enfrenta em relação às próprias guerras.
Mas olha só, ele esperava o melhor das pessoas e defendia uma política em que os indivíduos fizessem escolhas orientadas pela ética. Ele reconhecia a utilidade da noção como ferramenta social. No seu ponto de vista, para que a sociedade fosse civilizada, as pessoas deveriam ser obrigadas a assumir responsabilidade pelas próprias ações. Ele convidava os outros a se comportarem de maneira decente. É assim que está no livro. Ele convidava os outros a se comportarem de maneira decente. 13. Reserve um tempo para relaxar. Einstein mergulhou no trabalho com uma intensidade feroz e não era conhecido como alguém que gostava de relaxar por meio de uma ampla variedade de hobbies, tá? Ao contrário, né? Se ele pudesse, e até na hora da alimentação ali, ele fala que às vezes ele esquecia até de comer, né? Entre os seus poucos passatempos favoritos estava a resolução de quebra-cabeças, velejar e tocar violino. Velejar representava uma rara oportunidade de liberdade total. E o violino, né, que ele aprendeu aí pegar gosto com a mãe, teve aulas de violino, era um violinista nato, e ele mesmo fala, se auto-intitulava: se eu não fosse físico, provavelmente seria músico. Ainda bem que não foi, né? E foi aqui tem um relato engraçado de uma pessoa, agora não lembro, era uma personalidade, um chefe de governo, não lembro, que deu um quebra-cabeça para ele, porque sabia do gosto dele pelo quebra-cabeça, que ele achava que era algo muito difícil de ser montado, era um negócio tridimensional, tinha um encaixe e tal. Tipo, ele achou que fosse entreter Einstein por alguns dias ou meses. E o Einstein montou o tal do quebra-cabeça em 3 minutos ali. É uma parte cômica, né, que o autor traz, que ele acabou ali chateando o chefe de governo, a pessoa que presenteou ele ali com um quebra-cabeça super difícil que ele resolveu em pouco tempo. Então, talvez por isso o autor até fala mais no livro a questão dele gostar de velejar. O quebra-cabeça ele só cita ali a hora que ele fala esse exemplo, tá? Porque devia ser muito fácil para um gênio do naipe, né, da natureza dele, montar um quebra-cabeça, principalmente naquela época. Aí vem o como se alimentar, que eu falei, 14, como se alimentar. Einstein permaneceu um homem de gostos, em maior parte modestos. Ele não era tão exigente assim em frente à sua alimentação. Ele acreditava que uma vida simples fazia bem para o corpo e alma. Não só a alimentação, também ao que ele vestia. Ele gostava de viver bem, tinha uma boa casa, né? Comia bem e tal, mas não era aquele desbunde, aquelas coisas assim para impressionar ou para falar que tinha, tá? E aí ele foi, quando ele relata, lá em 1917, ele fala assim: muitas vezes estou tão envolvido com o meu trabalho que esqueço de almoçar. Então, isso chega a ser engraçado porque mostra essa preocupação que ele tinha, nessa dedicação ao trabalho dele, à intuição, à criatividade, às descobertas que ele veio a ter, mas também mostra um pouco de um certo desleixo com ele mesmo, né? Ele às vezes, né, abria mão ali da sua família, não se alimentava direito. Nessa parte aqui, nesse capítulo de como se alimentar, o autor relata que ele teve alguns problemas de saúde, problemas gastrointestinais, então coisas, ele tomava pouca água, então assim, isso teve, né, afetou a saúde dele, ainda jovem também, ainda cedo também, tá? Então é algo assim que acabou mexendo com ele, mas o que o autor ressaltou foi essa questão aí dele ser modesto nas suas escolhas e nos seus gostos. Ele até cita ali um exemplo que ele foi almoçar, jantar com um rei, com uma rainha, não sei, no que eles comeram carne moída, ovo e abobrinha, alguma coisa assim. 15º, pense grande. Uma de suas características mais notáveis era se recusar a impor quaisquer limites sobre o que a humanidade poderia saber, e como resultado, ele insistia em produzir ilimitados desafios para si mesmo. Ele era obcecado com as suas falhas. Afinal, ninguém disse que pensar grande era fácil. Einstein queria entender melhor a harmonia do cosmos. Só isso que ele queria entender melhor,
a harmonia do cosmos. Então, gente, estava à frente do nosso tempo, né? Ou do tempo dele, vamos falar a verdade. E aí o Max Born faz uma reverência a ele, cita depois do seu falecimento, da sua morte já em 55, ele fala que o Einstein, como Sócrates, sabia que nada sabemos. 16º, apoie a si mesmo. Einstein conseguia lidar com dificuldades e contratempos com enorme perseverança. Nesse sentido, a sua crença instintiva de estar indo na direção certa com suas ideias era inestimável. E ainda que isso seja uma qualidade, era um traço que dificultava, às vezes, o processo de convivência e fortalecia aquela questão lá da insolência que a gente falou no começo. Einstein aceitava que cometeria erros, mas o mais importante era aprender com eles. Quer isso significasse ajustar ligeiramente a sua abordagem ou começar do zero, ou recomeçar do zero, tá? Então, ele tinha muita certeza daquilo que ele estava fazendo, mas quando ele via que estava errado, que não ia dar em lugar nenhum, ou que ele percebeu errado, aí ele mudava, não interessava, ele recomeçava, ele abria mão e fazia tudo de novo. Desculpa aí, gente, secou a garganta. Einstein era um cientista e não sentia vergonha de mudar de rumo em resposta ao que os fatos lhe mostravam. Sua tendência de nadar contra a maré estava, na verdade, enraizada no desejo de questionar e investigar sem descanso em busca da verdade e da ordem. Então ele tinha muito essa questão, né, da ética, da ordem, da verdade, da humanidade. E o 17º é a referência desse nadar contra a maré. Nadar contra a maré era a marca registrada da sua vida. Einstein parecia estar de prontidão em seguir os seus instintos em direções que pareciam ir contra o consenso. Ele seguia as evidências dos próprios processos de pensamento aonde quer que o levassem, quer estivesse em conformidade com as normas aceitas ou não. Ele era, então, esse cientista e fazia o que ele achava que tinha que ser feito. Por outro lado, não tinha vergonha também de mudar se ele descobrisse que estava errado ou que não era o melhor a ser feito naquele contexto, ou daquela forma, ou naquele momento. 18º, pense ainda maior. Então, a gente tem lá o pense grande, né, o 15º, e o 18º, pense ainda maior. Einstein desejava teorias claras o bastante, de modo que até uma criança pudesse entendê-las. Então, ele tinha esse processo de tentar simplificar o complexo, né? Porque ele queria que todo mundo entendesse o que ele estava falando, ou a ideia que ele teve, e ele sofreu um pouco com isso, né? De ser incompreendido, principalmente no início, certamente no início aí de toda a sua genialidade, né? Ele deve ter sido muito incompreendido, inclusive nas suas posturas, nessas condutas aí mais difíceis de serem para convivência, vamos dizer assim. Seu trabalho sobre uma teoria de tudo foi extremamente corajoso. A extraordinária ambição intelectual dele o obrigou a se esforçar além de seus limites. Ninguém tem certeza de ter seguido o caminho certo, muito menos eu. Isso é a fala dele, né? Óbvio. Ninguém tem certeza de ter seguido o caminho certo, muito menos eu. Esse é o preço de se pensar realmente grande. Então, aqui a gente faz uma analogia, né, para sair da caixa, para pensar em mais opções. Quando você tiver frente a uma tomada de decisão ou frente a um problema que parece que não vai ser possível de ser resolvido, alguma coisa assim muito, muito, muito difícil, que você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, muda o bloco, faz alguma coisa diferente para que você realmente consiga pensar ainda maior, né, realmente grande e enxergar opções diferentes de se tentar resolver o mesmo problema, formas diferentes de chegar ao mesmo caminho ou ampliar a sua cognição frente àquele contexto para tomar a melhor decisão. 19º, seja um animal político. Einstein teve uma consciência política bem definida desde a infância. Apoiou as suas crenças em pilares gêmeos de justiça social e liberdade individual. Desde pequeno, ele não tinha esse apego ao nacionalismo,
ele tinha essas ideias libertárias, ele era inclusivo, então ele meio que brigava um pouco em relação a isso, no sentido de defender a liberdade, tá? O que ele chama de liberdade individual frente à justiça social, era meio como que dois pilares de conduta dele. E aí ele fala assim, lá na década de 20, claro que não sou um político no sentido convencional da palavra. Poucos estudiosos são. Ao mesmo tempo, creio que ninguém deve se esquivar da tarefa política de restaurar entre as nações a unidade completamente destruída pela Guerra Mundial e fazer com que o entendimento melhor e mais genuíno entre essas nações impossibilite uma repetição da terrível catástrofe que vivemos. Não funcionou a dica dele, né? Estamos em guerra até os tempos de hoje, quase praticamente 100 anos depois. Essa fala dele foi em 1927. Mas fato é que a vontade era dele, quando ele se envolvia da política em si, era com esse foco de melhorar as relações mundiais, como ele trazia. E aí a 20ª dica é: seja um cidadão do mundo. Ao entrar na vida adulta, Einstein permaneceu apátrida por vontade própria. Em 1929, disse que se não tivéssemos que viver entre pessoas intolerantes, tacanhas e violentas, ele seria o primeiro a descartar todo o nacionalismo em favor de uma humanidade universal. Olha as ideias dele para aquela época, tá? Então ele tinha muito essa questão de ser um cidadão do mundo, ele viveu em vários países, ele deserdou a cidadania alemã por vários motivos, principalmente relacionados à própria guerra. Então tinha toda essa conduta aí que ele chama, né, de humanidade universal. E aí o 21º item, ele traz a condição do pacifismo, né? Einstein e o pacifismo. Ele se tornou um dos maiores defensores do pacifismo no mundo. O choque das guerras mundiais o deixou com uma visão compreensivelmente pessimista das perspectivas para a humanidade. A única salvação, e aí ele fala assim, a única salvação para a civilização e humanidade reside na criação de um governo mundial. Isso lá em 1915, tá? 1915 ele já pensava isso. Então imagina a dificuldade dele. E aí, gente, não dá muito tempo aqui, né? Mas ele fala muito dessa condição aqui do pacifismo. Eu notei muitas coisas, né, que ele trazia aqui. Ele usava a sua imagem pública para pedir um fim rápido à guerra e propor uma Europa federalista. Na época, ele já estava morando na Europa. Ele faz um manifesto. Em 1935, ele fala numa entrevista que a lealdade nacional é limitante. A humanidade deve ser ensinada a pensar em termos mundiais. Cada país terá que renunciar a uma parte da sua soberania por meio da cooperação internacional. Para evitar a destruição, deve-se sacrificar a agressão. Então, ele tinha muito esses pensamentos frente, né, à defesa da pacificação, do pacifismo. Ele conseguiu evitar o serviço militar obrigatório, né? Então ele fugiu, né, do serviço militar. Ele, na época da Primeira Guerra Mundial, ele, né, se percebe assim um certo sofrimento pelas frases dele, né? E aí o autor fala assim, ó, a Primeira Guerra Mundial e consequente dizimação da sua geração levaram Einstein a defender o pacifismo com cada vez mais esmero. Em momentos como esses, disse quando a guerra começou lá em 1914, percebemos a espécie lamentável que pertencemos. Aí ele fala, né, da questão da loucura, da não necessidade da guerra, enfim, várias declarações, né? Ele declarou também: eu recusaria incondicionalmente todo serviço de guerra, direto ou indireto, não importando a minha opinião sobre as causas de qualquer guerra em particular. Então ele simplesmente se negava a falar sobre o assunto, né? Ele se negava a tratar desse contexto mais bélico. Lá em 31, ele se descrevia como um pacifista militante, convencido de que a única maneira de acabar com a guerra era com a recusa das próprias pessoas em lutar.
E assim foi, né? Mas ele teve aí um choque, uma decepção, eu diria, né? O autor traz aqui: o choque das guerras mundiais o deixou com uma visão compreensivelmente pessimista das perspectivas para a humanidade. E aí fez com que ele começasse a tomar um pouco de partido, né? E os próximos itens, né? O 22 e o 23, ele fala sobre o fascismo e o socialismo, porque ele começou a tomar partido frente ao que ele gostaria de fazer para enfrentar esse sistema de guerra. Então imagino que tenha sido muito complexo naquele contexto essa conduta e essa postura dele, né? E aí então vou entrar no 22 e no 23, né? 22, o fascismo. Einstein estava convencido de que a Alemanha, treinada por séculos em submissão servil, rotina militar e brutalidade, não recuaria. Por ora, dando as costas ao próprio código pacifista, ele argumentou que outras nações europeias não tinham escolha a não ser preparar uma retaliação militar, sendo o mal menor impedindo um maior. Então, você percebe nessa fala, nesse texto, a tamanha frustração dele frente, né, à impossibilidade de trabalhar pacificamente ali, frente, provavelmente, ao processo ali da Guerra Mundial, que desencadeou vários outros contextos militares e belicistas, né? E aí ele fala assim: enquanto eu estiver escolha, morarei apenas em um país onde prevalecer a liberdade civil, a tolerância e a igualdade entre todos os cidadãos perante a lei. E a Alemanha não é este país, né? Foi acho que a segunda vez que ele saiu da Alemanha, que ele se deserdou lá, se apatridou, não sei se existe essa palavra, enfim, saiu da Alemanha para morar na Europa. E aí, 23 é o socialismo. Einstein sentia uma identificação com a política e a economia socialistas, bem como nutria sérias dúvidas sobre a capacidade do capitalismo irrestrito de atender às necessidades do mundo. Olha como passa o tempo e ele está ali preocupada com essa questão da humanidade, né? Sua simpatia pelo socialismo sempre foi secundária em relação ao seu apoio à liberdade individual. Einstein era um socialista, no entanto, acima de tudo, ele sempre foi um libertário. 24. Implicações morais. Einstein explicou que o esforço humano mais importante é a busca pela moralidade em nossas ações. Então, a coerência, eu diria, né, entre o que você fala e o que você faz. Einstein explicou que o esforço humano mais importante é a busca pela moralidade em nossas ações. O nosso equilíbrio interior e nossa existência dependem disso. Ele reconheceu que a ciência estava falhando no que deveria ser o seu objetivo básico: melhorar as condições humanas. Ele era diferente do resto da espécie. Ele era certamente um buscador da verdade que não cedia ao mal ou à inverdade. Então, ele tinha essas crises de conduta, mas sempre com essa filosofia, com essa certeza, né, do propósito dele, né, do objetivo que ele fala ali da vida dele, que era melhorar as condições humanas e trabalhar em prol da humanidade, da liberdade individual que ele chamava. 25. Use a fama a seu favor, aí já chegando próximo ao fim da vida dele, né? E próximo ao fim da live também. Use a fama a seu favor. Ele raramente se comportava como uma grande celebridade, então ele não gostava assim de glamour, de muitas pompas, né? Mas ele explorou essa questão de ser uma celebridade, porque ele realmente era, para divulgar uma mensagem de paz e cooperação internacional. Então, aonde ele podia, eu li aqui para vocês, né, aquele relato de uma entrevista que ele estava dando a um jornal, onde ele sempre aproveitava a sua fama, as suas descobertas para poder enviar uma mensagem de paz e de cooperação internacional em qualquer contexto que ele estava se manifestando ali frente à sua celebridade, vamos dizer assim. E ele fala: todos deveriam ser respeitados como indivíduos, mas ninguém deveria ser idolatrado. 26º, aí é uma dica humorizada, engraçada, né? Ele coloca assim: adote o visual de gênio louco. Seu visual é a parte integrante da marca Einstein.
o epítome da genialidade limitada. E aí eu aprendi neste livro, descobri esta palavra, epítome. E aí eu coloquei a tradução aqui, não sei se todo mundo sabe o que significa. Epítome é aquilo que resume, o que simboliza, o que serve como modelo ideal de. Então, era a marca dele, né, como um modelo ideal da genialidade humana. Ele não foi o cientista mais imediatamente reconhecível da sua época, mas sim de todos os tempos, né? Então essa cara aqui, essa foto dele com a língua exposta também, né, é o que fez e fortaleceu a marca Einstein, esse visual de gênio louco. Ele era uma grande celebridade, quase que apesar de si mesmo. 27ª e penúltima dica, aí chegando nos nossos últimos 5 minutos, não lute contra o tempo. Essa é uma dica importante e preciosa, principalmente nos tempos de hoje, tá, gente? Não lute contra o tempo. Einstein esporadicamente achava o processo de envelhecimento doloroso e se ressentia da consequente mudança em como era tratado pelas outras pessoas. Então, ele não gostava de ser tratado como idoso, como velho, como senhor, né? Mesmo assim, ele adaptou-se de jovem queridinho a estadista idoso com considerável desenvoltura. Então você vê, ele se ajustava frente ao contexto onde ele queria e deveria se manifestar. Einstein sempre temeu o que a velhice poderia trazer, especialmente em termos de diminuição das capacidades intelectuais. E aí no livro ele vai trazendo relatos sobre essa época dele, né? As descobertas, a juventude, as dificuldades. Fala da primeira mulher, da segunda mulher, da relação com o filho, da relação com os mestres, com os escritores, os filósofos. Então traz todo esse processo aí de como ele tentava aproveitar ao máximo o tempo que ele tinha e vivia o momento presente que ele estava vivendo. E aí, já perto do seu falecimento, em 1949, ele aceitou a sua velhice muito bem, como um desafio, segundo essas palavras. Então, ele mesmo falou: eu simplesmente gosto de dar mais do que receber em todos os aspectos. Não levo a sério nem a mim, nem as ações das massas. Não tenho vergonha das minhas fraquezas e vícios e, naturalmente, encaro as coisas como elas são, com serenidade e humor. Então, ele já estava ali, né, convencido da sua idade avançada, e aí ele, da mesma forma, já se ajustou, já se adaptou ali àquele contexto e continuou a sua manifestação, encarando as coisas como elas são, com serenidade e humor. E aí nós vamos para a última dica, dica número 28. Faça as pazes com o cosmos. Faça as pazes com o cosmos. Ao encarar a noção da própria mortalidade, Einstein demonstrava notável calma e firmeza. Ele era alguém mais interessado no macro do que no micro, sempre mais atraído pela teoria do grande campo universal do que pela teoria quântica subatômica. Em seus últimos anos, ele construiu uma série de pontes em sua vida pessoal. Então, o autor traz aqui o relato, principalmente da reconciliação com o filho dele. Ele provavelmente deve ter revisto, né, algumas atitudes das suas insubordinações lá do passado, né, do seu olhar só para o trabalho. E ele tentou recompor algumas dessas relações já no fim da sua vida, tá? Em seus últimos anos, ele construiu uma série de pontes em sua vida pessoal. Em 1955, ele sofreu um colapso relacionado ao aneurisma, porém continuava transmitindo ali muita tranquilidade, né? Ele falou assim: fiz minha parte e é hora de ir. Então ele tinha muita tranquilidade ali na própria hora como é que eu posso dizer? De falecer mesmo ali, né, frente ao aneurisma. No livro ele relata aqui do desespero, né, da moça que cuidava dele ali, quando ele teve o colapso ali do seu aneurisma, né, ele relata assim, ó, a secretária Ellen Dux ficou profundamente perturbada ao ver a sua condição piorar.
Einstein, porém, transmitia tranquilidade. Prolongar a vida artificialmente é de mau gosto, ele disse. Fiz minha parte e é hora de ir. E eu o farei com elegância. Em 17 de abril, então, ele usou as últimas forças trabalhando na teoria de tudo e morreu nas primeiras horas do dia 18 de abril de 1955. E aí ele fala assim: a diferença entre passado, presente e futuro não passa de uma persistente ilusão, né? Então, fazendo a gente enxergar essa realidade. E aí, para finalizar, eu trago uma frase também do Einstein, né? Que o autor traz aqui para a gente como uma fala do Einstein, que ele diz assim: o importante é não parar de questionar. A curiosidade tem as próprias razões para existir. Não podemos deixar de nos maravilhar ao contemplar os mistérios da eternidade, da vida, da estrutura maravilhosa da realidade. Basta tentarmos compreender apenas um pouco desse mistério diariamente. Então, foi assim que ele viveu, né? Foi assim toda a vida dele, uma vida de genialidade. E eu espero que esse livro possa ajudar você aí a se motivar, a aprender alguma coisa com Einstein, né? Eu gostei muito, eu me surpreendi muito positivamente. Aqui está a capinha dele de novo, Pensando como Einstein. É um livro muito fácil de ler, muito didático de ler. Agradeço vocês que me acompanharam mais esse domingo, quem vai assistir depois. Desejo um excelente final de domingo para vocês e uma semana maravilhosa, já caminhando para o nosso final de ano. Domingo que vem traremos o poder do silêncio, né? Então, beijo grande, ótima semana a todos e até domingo que vem na live do livro.